Olá, tudo bem? Boa semana para você. 18 de março de 2024, edição 566, pergunta: a resolução da Cefaz 578 de 2023, ela entrará em vigor agora em abril de 2024? E o regime optativo de tributação será votado ou não na Alerj? Vamos responder isso aqui hoje. Bom, a Cefaz RJ publicou a resolução 578 de 23, em final do ano passado, né, exigindo dos contribuintes substituídos o recálculo do ICMS devido na operação de venda apurando o valor mensal. Isso, inclusive, para as empresas do Simples Nacional, tá? O que você deve fazer? Mais detalhes, assistam às edições 545 e 546, tá? Que eu explico numericamente isso com detalhes. Mas, resumidamente, é o seguinte: se você pagou na substituição tributária, na nota de compra, 10 e vendeu por um outro preço e deveria pagar 13, você tem que completar o pagamento, tá? Completar os 3 e pagar no mesmo vencimento do mês subsequente, ali, daquele mês, né? No mês subsequente, o ICMS. Se por acaso você pagou 10 na nota fiscal de compra e recalculou aqui completo, aplicando a alíquota, como se estivesse no processo tradicional, e deu 7, você tem direito de pegar de volta os 3. Então, você vai ter direito de seguir o processo de restituição, que aí, engraçado, né? Para pagar no mês seguinte, no vencimento, você paga. Para restituir, é uma burocraciazinha interessante, tem uma série de documentos para serem preenchidos, preparados, para você conseguir pegar de volta o valor. Bom, isso demorou a ser regulamentado, né? Tem o decreto lá de 2017, depois em 21 regulamentando isso, a lei, e agora é que a resolução finalmente entrou e regulamentou, detalhou isso. A princípio, ela entra em vigor em abril agora, daqui a 2 semanas, sem ser essa segunda, hoje, né? A outra, a próxima, daqui a 15 dias, ela entra em vigor dia 1º de abril. O projeto de lei 2744/2023, ele cria o regime optativo de tributação. Repito, veja as edições 545 e 546, que eu fiz há pouco tempo explicando isso. Ela está em análise na Assembleia Legislativa. Agora, espera-se que ela seja aprovada ainda este mês e que esse projeto de lei seja regulamentado pela Cefaz, né, a tempo de entrar em vigor junto com a 578. Agora, em relação a aderir ou não ao ROT, o que é o ROT? O ROT, resumidamente, é o seguinte: você abre mão, se você tiver, abre mão daqueles produtos que você vendeu mais barato, de receber a restituição, mas, por outro lado, você não precisa pagar o complemento do que você vendeu mais caro. Então, eu tenho a seguinte percepção em relação ao ROT, tudo que eu acompanho, que eu li, que eu venho debatendo nesses dias aí. Se o varejista for do Simples, sinceramente, em regra, ele deve aderir. Dificilmente uma empresa do Simples terá uma situação melhor do ponto de vista de fazer o cálculo completo, porque o Simples já é um benefício por si só. Na verdade, nem ICMS se paga no Simples, você separa e não paga. Mas esse absurdo que é o recálculo certamente vai fazer você pagar a diferença. Então, entendo que os varejistas no Simples devem aderir, logicamente que eles devem fazer a conta, mas em tese eles devem aderir. Já os varejistas tributados pelo lucro presumido ou lucro real, sugere-se fazer a avaliação, o profissional de contabilidade qualificado que serve à empresa deve fazer as contas completas, avaliando o seguinte: ela tem valor a receber? Tem, ela vende mais barato do que o preço sugerido. Então, se ela tem valor a receber, o que ela precisa fazer é o seguinte: avaliar o custo para calcular, solicitar e acompanhar a restituição. O custo com tecnologia, o custo com pessoal, a estrutura, o tempo que vai demorar a recuperar, avaliar esse conjunto de fatores, né? Esse conjunto de fatores. Assim, se um for muito maior que dois, for significativamente maior do que dois, quer dizer, se o valor que você tem a restituir é bem maior do que o valor que você vai gastar para fazer esse trabalho, a empresa não deveria aderir ao ROT e deveria aceitar as regras da 578 e, logicamente, fazer o cálculo e pedir a sua restituição. Por outro lado, se o valor de dois, bom, se dois for maior que um, nem se fala, né? Se você tiver que pagar em vez de restituir, também nem se fala. Agora, se o valor que você tem a restituir é próximo de dois, por exemplo, didaticamente, você tem 10 mil para recuperar e vai gastar
9.500 por mês para fazer o trabalho, para acompanhar, aí você tem que avaliar se vale a pena, né? Mas porque o ROT, a previsão dele é que você, uma vez optando pelo ROT, você tem que ficar pelo menos 12 meses no regime. Então, essa conta deve ser feita em relação ao período de 12 meses, tá? Então, nesse caso, você vai avaliar se o custo de controle e gasto for maior do que o que você tende a ter de restituição, pelo menos no período de 12 meses, é melhor fazer a adesão ao regime optativo de tributação e continuar na substituição tributária plena, né? Do jeito que é. Menos mal que a reforma tributária vai acabar com essa confusão, mas só lá na frente. Tá bom, gente? É isso. Obrigado, um abraço, alegria, uma ótima semana para você.